Técnica Rema. O seu futuro começa aqui. Caros alunos, hoje vamos falar do Código de Ética Profissional do Corretor de Imóveis. Tenho aqui em minhas mãos o código e os seus artigos. Nós vamos ler um a um e explicá-lo. É importante que vocês conheçam com profundeza o Código de Ética que vai reger a vida profissional de vocês. O que é um código? Um código é um conjunto de normas que dá uma linha para o seu trabalho. Os códigos eles são feitos a partir de uma necessidade de controle. As profissões vêm e se formam. Aparecem dificuldades, facilidades e pessoas não honestas. As profissões se consolidam, passam a ter uma abrangência no mercado. A partir daí, as pessoas se juntam em sindicatos, associações ou federações. E o governo regulamenta a profissão. A profissão apareceu, a profissão cresceu, se popularizou, portanto precisa de regulamentação. O governo federal regulamenta isso através de conselhos federais. A partir de que ela é reconhecida como uma profissão legal, como uma profissão importante ao meio, ela tem uma regularização. Primeiro, esse acontecimento passa por organizações profissionais. As pessoas se juntam e montam uma associação. Associação de gráficos, associação de contadores, ou ordem dos advogados, ordem dos médicos, ordem dos engenheiros, associação médica brasileira. São profissionais que exerceram a profissão, se juntaram para, primeiro, melhorar a profissão, segundo, se proteger os membros daquela fraternidade, daquela confraria, daquela associação de profissionais, de abusos do poder econômico, de abusos do governo, de práticas irregulares, da exploração financeira. A associação geralmente surge nesse sentido, e também no auxílio mútuo. Juntam-se os profissionais para, nessa juntada, todos possam, por exemplo, oferecer um plano de saúde para aquela categoria, oferecer condições para poder ter um empréstimo, oferecer uma colônia, juntos construir uma colônia na praia e todos os associados usufruírem disso. Bom, um conjunto de profissionais se juntaram numa associação, fundaram essa associação, começaram a discutir essa profissão, chegaram a certas premissas, a certos conceitos. Olha, na nossa profissão de médico, não é possível que a pessoa atenda sem diploma. Uma pessoa não pode dar um remédio, escrever um remédio, ou medir a pressão de outrem sem o conhecimento que é recebido numa universidade. Uma pessoa não pode se dizer marceneiro se esta pessoa não frequentar um curso de Senai, não comprovar esta profissão, que tem aprendido na prática dentro de uma oficina habilitada ou dentro de um curso oficial, mas ela tem que comprovar essa habilidade. A partir daí, dessa juntada de profissionais, se formam associações, guildas, ordens, são diversos os nomes com a mesma finalidade: juntar profissionais de determinado ramo profissional que juntos zelarão pela profissão. Como é esse zelo profissional?
Esse zelo profissional, ele vem desde a defesa do direito do profissional até os deveres desse profissional. Eu não vou falar em obrigações, porque obrigação parece algo obrigado, forçado. Um código de ética tem que ser, acima de tudo, um dever. Tendo uma regra escrita, haverá a obrigação de cumpri-la. Sim, é obrigado, mas nós devemos partir da premissa do dever, da coisa certa. Então vamos lá. Formei uma associação, juntei os profissionais de ética, professores de ética. Olha, reunimos aqui 10, fundamos a associação, temos 20, 40, 50, 150 professores de ética. Nós estamos discutindo nesse conselho, nessa associação, como está indo o nosso trabalho. Um professor de ética vem e reclama: olha, não estão me pagando o suficiente. Eu acho que um professor de ética não pode ganhar menos do que tanto, do que X. Aí o outro professor fala: mas o mercado não comporta tal valor. O outro fala: sim, mas não é só isso, tem que ter condições de trabalho. Então, nessa discussão, nessa reunião de profissionais, chegam-se a certas situações, a resultados. Chega-se que o profissional tem que trabalhar em tais condições, ganhar relativamente de acordo com o seu trabalho, e também tem alguns deveres, que serão as obrigações: cumprir o horário, respeitar o contrato do trabalho, ter a habilitação para ser esse professor. Não é qualquer um que só porque leu 10 livros de ética ele vai chegar e dar aula de ética. Ele tem que ter uma formação, um currículo que diga que ele é professor nessa área, que ele tem conhecimento disso, né? Então aí, a regulamentação da profissão em cima das condições necessárias para ser um professor de ética. As benesses dessa profissão, as condições para exercer essa profissão e os deveres desse profissional, que a partir de um código ou de uma lei pode se tornar uma obrigação, que, como já disse, prefiro sempre chamar de dever. Como, por exemplo, eu sou um professor de ética, eu tenho que ser ético nas minhas condutas. Eu tenho que explicar para as pessoas a base dessa ética, o porquê dessa ética. Então, eu tenho que ter um diploma que me dá essas condições. Bom, em cima disso, há muitos anos atrás, as pessoas começaram a vender imóveis. Devagar, esses profissionais foram estabelecendo normas, condutas. O meio do trabalho gerou uma série de situações. Esses profissionais se juntaram em sindicatos e associações. Se fortaleceram dessa forma. É o caso de você que faz TTI. Você está entendendo como aconteceu a formação desses cursos. Juntamos lá 300 corretores de imóveis. Esses corretores, nessas reuniões que faziam semanalmente, eles discutiam os problemas, os valores cobrados, as dificuldades, pessoas que não os pagaram, contratos não cumpridos, corretores espertalhões que enrolaram clientes, que ficava mal para os outros corretores, porque começavam a chamar os corretores de pessoas desonestas. E essas associações, sindicatos, começaram a colocar isso no papel. Olha, um profissional da nossa área deve ter uma tabela de ganhos. Olha, um profissional da nossa área deve ter um certo comportamento com as pessoas e deve ter um comportamento com o mercado, tem que cumprir um contrato, tem que ter um contrato estabelecido. Aí vai se colocando essas coisas em prática e chegam os conflitos. Poxa, rapaz,
na minha imobiliária, fiz um acordo assim com a pessoa. Um concorrente de outra imobiliária me passou a perna, quebrando as nossas regras aqui da nossa associação, do nosso sindicato. Como ele pode fazer isso comigo? Ele fez, tomou o cliente de mim, ele não foi correto, ele não foi ético. Bom, quando você forma associações e sindicatos, existem leis federais que podem ser apresentadas pelos deputados na Câmara Federal, no Senado, para a criação de conselhos. Tem um grupo de associações e o governo e um deputado, o senador, propõe a criação de um conselho para ajudar todas as associações. Então vira um conselho. Conselho Federal. Tem os conselhos estaduais e pode-se até fazer um conselho municipal. Depende de regramento, depende de regra. A Constituição Federal e os códigos comercial, os códigos de profissão, eles dão esse caminho. Eu não vou me aprofundar nisso, isso não importa. Só interessa o processo, como funciona. O que vai nos interessar é o código de ética do profissional de TTI. Mas para chegar nesse código, você tem que entender o que é um código de ética, o que é um código profissional, o que é uma associação. Veja bem, procuramos o governo, explicamos que era necessária uma confederação. Nós temos uma associação em São Paulo de técnicos imobiliários, temos uma em Sorocaba, uma em Avaré, vamos procurar o governo do estado, criamos a Confederação Estadual, ou a Confederação Estadual de Técnicos Imobiliários. Bom, o Rio de Janeiro fez isso, Minas Gerais fez isso, o Rio Grande do Sul fez isso. Conversamos, quando chegou ao governo, tem que ter uma federação. Vamos ao Congresso, conversamos com o governo e o governo regulamenta, cria uma lei, cria a Federação dos Técnicos de Transações Imobiliárias do Brasil. Aí tem fiscalização, tudo, mas também tem uma organização. A partir da hora que você monta uma confederação, uma federação, você tem que criar todo um regramento, toda uma lei. Então aí entra como é que se faz esse trabalho, como se organiza esse trabalho, como que se cobra esse trabalho, quais são os deveres e os direitos desse profissional. O governo cria fiscais que podem regulamentar cursos para que esse profissional, como esse curso que você está fazendo, que é regulamentado, que você faz o curso, recebe o diploma, sem esse diploma você não pode exercer essa profissão. Quem controla isso é o governo, através das federações e confederações. É uma profissão regulamentada. Existe um regulamento para a formação de uma confederação, de uma associação, de um sindicato. Tem que ter uma regra, um regulamento. Portanto, tudo que você vem aqui aprender é regulamentado, é regrado, tem ordem. Não é uma pessoa qualquer. Você tem normas para ser seguidas. Você tem uma conduta a ser seguida. Bom, legal, professor. Então, os profissionais se juntaram, fizeram associação do sindicato, chegaram à necessidade de uma federação, ou de uma federação estadual, uma federação nacional, junto a todos os órgãos federados. Uma confederação, tá bom, o governo regulamentou a profissão, nós temos que saber fazer isso tudo, e o que acontece se alguém não andar na linha? Você denuncia, você procura o CRES, procura a confederação, a federação e denuncia. O CRES é o órgão fiscalizador, é o conselho de representantes, conselheiros de imóveis, né? Do Conselho de Imóveis. Esse é o cara que fiscaliza. É regulamentado, ele vai fiscalizar, vai fechar, já falamos disso numa outra aula. Qual é, então, a regra principal que eu devo seguir? A regra principal é o Código de Ética Profissional do Corretor de Imóveis. É um código
estabelecido pelo Conselho Federal de Corretores de Imóveis, o COFES. Então tem lá o Conselho Federal de Corretores de Imóveis, COFES. Ele cria resoluções. Ele tem uma resolução que é a 326/92, ou seja, ele tem uma série de resoluções. Tem uma delas que é a 326 de 1992, por isso que é 326, mas você vê aí na sua apostila, na página 27, você vai ver aí, COFES, resolução COFES 326/92. Então o Conselho regulamentou um código de ética. Como é que ele fez isso? Pela experiência de todos os corretores, se criou um texto, um documento básico que todo corretor tem que seguir. Então você vê que para chegar nesse código de ética tem toda uma estrutura que aconteceu. Apareceu a profissão foi regulamentada, teve os conselhos de representantes, teve as associações, as confederações, até que se chegou nessa condição de finalmente ter um código de ética. Tá? O nosso código de ética ele é composto por 10 artigos. O código de ética do corretor de imóveis é composto por 10 artigos, com características tanto descritivas como normativas. Tanto que descrevem o que deve ser feito, descritivos é que descrevem como deve ser feito, como normativa, que é norma, é regra, é lei, tem que ser seguido. Então, por isso que chama normativa. Por exemplo, o artigo 3º dispõe sobre a conduta do corretor de imóveis com relação à profissão. Como é que esse corretor ele trabalha, ele faz a sua profissão, faz a sua vida profissional, reage com os membros da sociedade, com o cliente, com o dono da imobiliária, com os outros corretores, com os outros técnicos, os colegas de trabalho. O artigo 4º orienta as relações do corretor de imóveis exclusivamente com o cliente. O 6º explica as condutas consideradas impróprias, portanto, vedadas ao corretor de imóveis. O que o corretor não pode fazer? É o artigo 6º. Todos os artigos você deve dar atenção a todos os artigos, né? Mas observa bem que o 6º fala do que você não deve fazer. O 4º fala do tratamento com o cliente. O 3º da relação com os colegas de trabalho. O 8º quais são as penalidades. Então, um fala como eu me relaciono com meus amigos, outro fala como eu me relaciono com o cliente, o outro diz o que eu não devo fazer, e o outro fala de punições. Porque se tem uma norma, tem que ter uma punição. Se tem um conselho, onde todo mundo se junta para exercer a profissão e seguir aquela regra, então tem que ter uma punição. Por exemplo, a suspensão da carteira do CRES. Perfeito? Podemos